A graça e a paz a todos os irmãos. Mais uma vez é motivo de felicidade de estarmos aqui, mais uma vez falando da palavra. Bíblia contra o sistema, Bíblia contra os futuristas, contra o sistema religioso. Esses matadores de Bíblia, são matadores de Bíblia, eles querem crucificar Jesus novamente. Como ele quer crucificar Jesus novamente? É simples. Eles ficam dizendo que a gente temos que buscar Jesus nesses locais. Eles ficam dizendo que nós temos que fazer sacrifício. Temos que subir monte para orar em monte. Temos que dizimar, dar dízimo a ele, para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, que nele fala Malaquias 3:10. Versículo torto, texto sem contexto. Fica falando que quando o cabo vai nesses locais, ele diz quem quer aceitar Jesus. Matadores de Bíblia. Matadores de Bíblia. Pastor, ancião, presbítero, diácono, levita, missionários, missionárias, pastoras que eles inventam também, até pastoras, dizendo que foi Deus que levantou eles como esses cargos, como profetas, que a Bíblia fala, já fala em Lucas, em Mateus, que outro profeta que ele colocou nessa terra foi João Batista. O que eu creio, que a graça nos ensina, o que os preteristas que vivem da graça, que nos ensina, que nós somos escolhidos. Nós já somos escolhidos de um dom gratuito que ele já nos deu, antes mesmo de o Brasil existir. Porque se você pesquisar no Google, que é o canal dos burros, o aplicativo dos burros, para a pessoa não ser mais burro, vai dizer que o Brasil tem 525 anos. Então, naquela hora que quando Paulo pregava a graça, quando Jesus estava nessa terra como ser humano como nós, então ele estava dizendo o quê? Que era para aquele povo de Israel. Paulo estava falando para quem? Que nós vamos já ler aqui. Paulo estava falando para os romanos. Paulo estava falando para os efésios. Então, antes de a gente ler, eu peço a cada um dos irmãos que compartilhe esse vídeo, comentam. Fale alguma coisa, o que você achou dessa palavra, se você concorda ou não concorda. Aqui nós estamos para não ser melhor do que ninguém, mas eu sempre gosto de falar, eu quero ser melhor do que eu amanhã, porque o dia da manhã pertence a quem? A Ele, pertence ao Todo-Poderoso, ao Criador, que já vive dentro de nós, a graça. Então eles são os matadores de Bíblia, eles querem colocar Jesus na cruz novamente. Às vezes eu fico até pensando, se Jesus realmente viesse como forma que nele veio, será como seria? Será se seria diferente? Será se realmente eles entender aquele homem humilde, aquele homem simples, mas com um coração puro, com um coração verdadeiro, com palavras gloriosas, com palavras que modificam coração de pessoas, como muitos e muitos aí já estão na graça, como muitos e muitos aí se libertaram dessa prisão, porque quem prende a pessoa é o homem, mas quem já libertou após a cruz é o que está dentro de nós. E por que a gente tem mais que temer mais a nada? Eu Ferreira, eu não tenho que temer mais a nada quando eu faço meus vídeos, live, tenho que temer nada, porque eu falo exatamente o que está escrito aqui. Se eles querem debater, se eles querem falar, é um problema deles, não é comigo. Como também tem muitas pessoas inocentes nesses locais. Ah, Ferreira, mas agora tu está dentro da tua casa, né? Tu está dentro da tua casa, então Deus está se manifestando dentro da tua casa? Não. Quem que está dizendo que Deus está manifestando aqui dentro da minha casa? Aonde eu for, Deus se manifesta. Aonde eu for, o Espírito Santo ele vai me guiar. Eu posso ir para qualquer canto. Se eu for para um canto que não vai agradar a ele, pode ter certeza que na mente da gente vai dizer, não faça isso. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, que comigo acontece sempre. De eu pensar uma coisa, acontecia quando eu vivia no sistema religioso.
sendo enganado. Mas hoje é diferente. Hoje nós sabemos exatamente o que é a graça, o que é a lei. E cada dia mais é entendimento, cada dia mais é buscando, cada dia mais é se revestindo. Como foi que Jesus falou para a própria carne dele? A tentação, que ele diz que é um satanás, né? Ele diz que é um satanás. Como foi que Jesus disse? Que nem só do pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra, ela nos reveste o que já está dentro de nós. O nosso espírito nos reveste cada vez mais de entendimento da palavra. Então, meus irmãos, olha exatamente aqui, ó, como foi que Paulo falou para os Efésios. Se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 1. Eu vou só ler o 1 e o 2. Diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésio e são fiéis em Cristo Jesus. Olha o 2, presta atenção no 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e tudo, Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Tá vendo? Aí agora nós vamos para Efésios, capítulo 2, versículo do 8 e o 9. Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 9, que diz assim, ó: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Ó 9, não de obras, tá vendo? Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu vou ler o 10. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus nos amamos, preparou para que dancemos nele. Estão vendo? Não somos salvos por obra, é um dom gratuito que ele nos deu. Vamos para as Romanos, capítulo 8, vamos ler os últimos versículos de Romanos, o que ele diz. Vamos começar pelo 37, 38 e o 39. Em todas essas coisas, Romanos 8, versículo 37, 38 e 39. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque que eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes nas alturas, nem as profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estão entendendo? E por que é que eles ficam dizendo exatamente que nós temos que buscar Deus? Você está afastado de Deus. Como é que nós estamos afastados de Deus se Ele já está dentro de nós? Como é que nós temos que buscar Deus nesses locais de parede, se aonde a gente anda Ele está dentro de nós? Porque nós somos alma, corpo e espírito, e o espírito dele habita em nosso espírito. É onde essa carne, ela não tem poder, a carne é fraca. A carne é fraca, ela fala em dois sentidos. Ela fala no primeiro sentido que a gente não devemos fazer a vontade da carne, porque a carne deseja coisas que não agradam a Deus. E o segundo motivo da carne é fraca é que ela não tem poder, não é para o Espírito de Deus que já habita em nós, não é o nosso espírito. Sem o Espírito de Deus que habita em nós, essa carne ela vence.
Por isso que ele morreu naquela cruz. Por isso que ele deu esse dom gratuito. Por isso que ele escolheu Saulo para ser Paulo, um dos maiores pregadores da palavra que se chama a graça de Deus. Ele nos ensinando exatamente que o Criador, que o Todo-Poderoso já vive dentro de nós, o Pai dos nossos espíritos. E desse mundo que nós estamos numa temporada, quando a gente partir desse mundo para o outro, essa carne ela vai voltar para a sepultura, aonde a Bíblia nos ensina que quando diz inferno, quando a gente vai ler no grego, onde a Bíblia foi escrita, se chama sepultura, não é inferno. Inferno é a maneira de falar pelo entendimento do grego. Quando diz inferno, na palavra certa está dizendo sepultura, e o espírito volta para o Pai. Por isso que ele fez tudo por nós naquela cruz, minha gente. Não adianta vocês ir para esses locais, porque vocês só vão ouvir coisas de homem. Vocês só vão ouvir coisas que o homem vai falar. Ah, mas quem está falando agora quem é aqui? É um homem? Não, eu estou falando o que a Bíblia está ensinando. Por isso que aqui é um vídeo. Aqui ninguém é obrigado a concordar com ninguém, que primeiramente a Bíblia mesmo diz, quem muda é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai mudar só quem a partir de, quem vai começar a ouvir. Quem tem ouvido, ouça. Então é isso, meus irmãos. O nome do meu canal no YouTube é Ferreira Pura Graça. E no TikTok eu vou colocar aqui em cima aqui, Se eu não colocar aqui em cima, eu coloco aqui embaixo aqui, É f.pura.graça. Aqueles que não me seguem no TikTok, dá uma forcinha aí, comenta alguma coisa. E os que não me seguem também no YouTube, no meu canal do YouTube, dá uma forcinha aí para cada vez o canal, que o canal só está crescendo. Porque aqui eu só estou falando da palavra. Esse canal aqui eu abri só para falar da palavra de Deus. Contra os futuristas, contra os pregadores de mentira, contra os lobos devoradores, contra o sistema religioso que se diz que é usado por Deus sem ser usado por Deus, que se diz profeta, que o último profeta que Deus colocou nessa terra foi só João Batista, não teve mais nenhum. Eles fazem um Deus de mentiroso, o Deus deles lá, o Deus, mas o nosso Deus é verdadeiro. Ele não colocou ninguém mais nesse mundo aqui para profetizar nada da vida de ninguém. O que ele coloca na nossa vida, eu vou dizer nem que ele colocou, que ele coloca daquele tempo para cá, é ensinadores da palavra. Ter um entendimento simples, um entendimento básico, um entendimento concreto. Não querer dizer que é um entendimento sem querer a pessoa querer se achar, não. Mas o entendimento é tão glorioso que a gente não fica mais sendo enganado por homens nenhum, que é a graça de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Então é isso. Leia a Bíblia. Ah, Ferreira, mas tu só leu 2 versículos e 3 versículos em Romanos 8 e tu leu 2 versículos em Efésios 1 e 1 versículo em Efésios 2. Por ler o texto todo, para você ver exatamente. É para o vídeo não ficar muito longo, grande. Pode ler todo, exatamente o que é que Paulo está falando sobre a graça. A graça que já é habitada em nós, meus irmãos. Não é canto de parede, não é sacrifício, não é campanha. Quem ele diz, hoje tem culto de campanha, hoje tem culto de libertação. Libertar o quê? Libertar ele criar vergonha na cara e parar de estar pregando mentira. Pregando mentira. É o que eles têm que fazer. A Bíblia mesmo diz, no livro Tito, Paulo mesmo falando que esses líderes religiosos, nós temos que fazer eles calarem, se calarem. Amém, meus irmãos? O vídeo ficou muito longo, ficou 14, quase 15 minutos. Pois eu agradeço mais uma vez e um bom começo de semana para todos. Uma boa segunda-feira e é graça no sistema religioso. Graça e paz e logo estou voltando. Amém.